Você teve seu benefício do INSS negado em 2025? Bom, a gente tem um cenário que mais de 10 milhões de pessoas estão aguardando uma decisão do benefício do INSS. Mais de 1 milhão dessas pessoas, ou cerca, mais de 10% dessas pessoas são de benefício por incapacidade, auxílio de doença, aposentadoria por invalidez. E por que a gente tem esse cenário na prática? Por que a gente tem um sistema de saúde que atende as pessoas e diz que essas pessoas não estão aptas para o trabalho, então emitem atestados aí com afastamento de 60 dias, 6 meses, enfim, e na prática, a gente tem um sistema de previdência social, a gente tem o INSS, que não aceita esses atestados, ou seja, nega esses benefícios e não aceita a documentação médica do SUS e acaba negando a proteção previdenciária da pessoa. Então, por que a gente tem dois órgãos públicos e a gente tem decisões que são incompatíveis, não são correspondentes com a atuação de um órgão e de outro? Então, eu sou advogado previdenciário, eu atuo com isso diariamente e eu vou te explicar, tentar te explicar de maneira prática por que isso acontece e no final do vídeo eu vou tentar te dar algumas dicas e que vão com certeza melhorar e aumentar suas chances de receber um benefício por incapacidade perante o INSS. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o sistema de saúde ele é sucateado, então a gente tem exames que demoram muito, a gente tem médicos que atendem várias pessoas por dia. Então, na maior parte das vezes, quando a gente chega com um atestado médico de um cliente, esse atestado ele não contém o histórico médico, ele não contém todas as CIDs que a pessoa tem, ele não contém esse contexto geral que vai explicar o porquê que a pessoa não pode trabalhar. E quando ele pede algum exame, muitas vezes esse atestado é feito sem o exame, ou o exame ele já não é mais atual para aquele atestado, então a gente não tem documentações médicas que conversam entre si, então o INSS, quando chega na hora, o INSS ele acaba negando esse benefício. E por que o INSS nega? O INSS vive uma situação parecida. Da mesma forma, o INSS vive uma situação de sucateamento, tem pouquíssimos profissionais, eles têm que atender dezenas de pessoas por dia, então numa perícia muito curta, o INSS acaba não conseguindo analisar toda a documentação, dar toda a atenção que um caso merece. Então, na prática, quem precisa comprovar que na verdade, não pode se trabalhar é o segurado. E a gente não tem uma situação em que o INSS auxilia o cidadão, como a gente tem os princípios, né, dentro da justiça. A função da Previdência é auxiliar e fazer com que o segurado obtenha o melhor benefício possível dentro da sua situação, que não é o que acontece na prática. Então, como é que a gente faz, como advogado, para conseguir garantir e aumentar as chances da pessoa receber o benefício por incapacidade? Primeiro de tudo, a gente precisa de exames concretos. Então, se esses exames, quando esses exames ficarem prontos, a gente precisa de um atestado que seja correspondente com esses exames que a pessoa traz. Então, pedir para o médico um pouco mais de atenção para trazer, doutor, por gentileza, eu vou passar por um benefício do INSS, eu preciso que o senhor explique o porquê que eu não posso trabalhar, coloque o histórico desses exames, coloque um pouco mais de atenção. Geralmente isso dá certo na prática, quando a gente trata com o médico do SUS, ou quando você tem um médico particular é mais fácil ainda, você pode dizer para ele o porquê que você está buscando esse atestado, pedir para ele colocar mais informações. Você faz o pedido juntando os documentos mais atuais primeiro, depois você junta os exames mais antigos que trazem um contexto clínico, e na hora da perícia você é específico. Doutor, essas são minhas incapacidades, essas são minhas queixas, isso me impede de trabalhar no dia a dia. Então, tentar se ater quais são as dificuldades diárias e no trabalho que você encontra que lhe impedem de exercer a sua atividade. Então, esse foi o meu vídeo tentando auxiliar essas pessoas. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, deixar um comentário que ajuda muito na divulgação e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigado.